Pronto. Aí eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? O tema dessa ministração, nessa noite, vai ser sobre oração. A oração é a porta aberta para a comunhão com Deus. Quero falar aos irmãos que tem 3 coisas que a oração pode fazer. Existem N e N coisas que a oração pode fazer, mas eu quero tratar nessa noite de 3 coisas. A primeira é que a oração, ela traz a presença de Deus e a resposta dele para nós. O agir de Deus acalma de dentro para fora. O primeiro versículo que a gente leu, que foi o versículo 6, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Quando nós oramos, nós invocamos a presença de Deus. E a resposta dele para o nosso clamor chegará. Então, é tempo de crer, porque o nosso Deus, ele age de maneira exponencial nas nossas vidas e de maneira relevante em cada oração que é feita, em cada pedido que é solicitado ao nosso Mestre. Ele não abandona, ele não rejeita nenhuma das nossas orações. Então, quando nós oramos, nós trazemos a presença de Deus e a resposta dele para as nossas vidas. Então, eu aprendo todos os dias que sem oração não há como termos comunhão com Deus. O crente que não ora, o crente que não intercede, o crente que não mergulha na meditação da palavra, na reflexão da palavra, ele não cresce, ele continua com uma deficiência na sua caminhada cristã, porque nós não temos outro motivo de conhecer a Deus a não ser pela oração. Quando nós oramos a Deus, a presença de Deus vem sobre nós de uma forma tremenda. E quando nós meditamos na palavra, fica muito mais fácil a compreensão daquilo que nós estamos lendo
que é a palavra de Deus. O Espírito Santo se faz presente de maneira extraordinária. Ele começa a revelar os segredos de Deus para aqueles que temem a Ele. O agir de Deus acalma o nosso coração de dentro para fora. Quando ele fala lá em João, capítulo 14, versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando nós estamos em oração, contritos em oração, Deus começa a se manifestar nas nossas vidas de maneira gloriosa. Tem muitas pessoas que não têm muita leitura, mas quando ora ao Senhor e vai ler a palavra, é algo especial e extraordinário acontece. Ela pode pegar um versículo só da palavra e o Espírito Santo sopra na vida dessa pessoa os segredos, os desejos de Deus para o coração dessa pessoa. Então, não há como ter intimidade com Deus sem ter vida de oração. E nós precisamos ter a oração como um estilo de vida. Orar, como a palavra diz, em todo tempo, orar sem cessar. Então, eu tenho que entender que a oração, ela tem essa função de trazer a presença de Deus para as nossas vidas e a resposta dele para o nosso clamor, para as nossas súplicas. E quando isso acontece, o agir de Deus é tão tremendo nas nossas vidas, ele acalma o nosso coração, acalma por dentro as nossas vidas. Começa a existir um grande mover dentro do nosso coração, a ponto de que isso começa a ser exteriorizado. De que forma, Sandra? As coisas que estão acontecendo no mundo lá fora não nos abala, porque a gente tem um Deus que ele é controlador de todas as coisas. Tudo está sujeito à vontade dele. Quando ele diz que ele se manifesta às nossas vidas, ele se manifesta de maneira gloriosa. Ele vai trazendo a paz que a gente precisa, o amadurecimento espiritual que a gente precisa, o crescimento espiritual, o quebrantamento das nossas vidas. Quando a gente está em uma oração intensa com Deus, as cadeias são quebradas. Muitas vezes nós entramos num momento de oração e Deus começa a trabalhar, a revelar coisas que há dentro do nosso coração, de forma que somos libertos, somos tocados. E nós, quando nos levantamos de um momento de atitude, de uma oração de entrega profunda com Deus, nós nos levantamos diferentes, nos levantamos cheios da presença dele e conhecendo ele muito mais de perto, porque ele começa a se manifestar através desta comunhão que nós temos com ele, que é a oração. A oração precisa ser algo primordial
na vida do cristão. Não existe cristão sem oração. Não existe vida cristã, trajetória cristã sem oração. A oração, ela tem que ser algo cultivado todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. De que forma, Sandra? Não precisa ser o dia inteiro você estar prostrado, mas em pequenos momentos você pode fazer uma oração de uma entrega sincera para o Senhor e você verá coisas inexplicáveis, insondáveis, que Deus começa a revelar. Outra coisa que a oração traz, ela traz a paz dele sobre as nossas vidas. E lá, em Filipenses, vem dizendo isso, né? Quando ele fala sobre a questão da paz. Ele diz o seguinte, voltemos para o capítulo 4 de Filipenses, o versículo 7, e diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando a gente começa a orar, né, a paz de Deus inunda os nossos corações, transborda o nosso coração, tira as aflições, tira as angústias. Se a ansiedade bater na porta do seu coração, fale com Deus, fale com o dono da sua vida, fale com o dono do mundo, fale com quem pode resolver todas as coisas. Antes de você procurar qualquer pessoa, primeiro entregue a ele a oração, entregue a ele a sua ansiedade. E a palavra do Senhor diz que devemos lançar sobre Deus, sobre ele, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós oramos, entregando as nossas ansiedades, os nossos conflitos, os nossos anseios, ele derrama sobre nós a paz dele, a alegria dele, a força dele, o ânimo dele. Então, a oração, ela tem essa função de trazer a paz dele sobre nós, o reino dele sobre as nossas vidas. E o reino de Deus é paz e amor. E quando nós temos essa dedicação na oração, você pode ver passar por essas lutas, por essas tempestades, você pode passar por momentos difíceis e você pensa que não vai sair dele, mas o Senhor, no momento da oração, que você faz uma oração de entrega, você começa a ter paz em meio ao caos, em meio aos conflitos, às dificuldades. Você começa a confiar, a entregar, a depositar em Deus toda a ansiedade, e ele vem com a sua providência. A providência dele é a paz. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que ele nos dá. A paz dele é totalmente diferente, é contrária à paz do mundo. E hoje o mundo está totalmente sem paz. E a gente não pode nem ter o mundo como parâmetro, porque o cristão não pode ter o mundo como parâmetro. Parâmetro para nós é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, a paz, ela tem essa função. A oração tem essa função de trazer a paz dele sobre as nossas vidas. Se você está ansioso, se você está inquieto, se você está passando por alguma luta, alguma adversidade,
se você está sendo perseguido em qualquer área da sua vida, lança a Deus toda a ansiedade. Uma das dificuldades que a gente tem é de lançar para Deus, é de entregar a Deus. Muitas vezes a gente segura, fica segurando, porque muitas vezes a incredulidade que há no nosso coração, ela bloqueia essa crença em um Deus que tudo pode realizar. E a Bíblia diz que não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Estamos passando por situações difíceis e que o mundo, a ciência, os profissionais da área de saúde, médicos, farmacêuticos, têm buscado uma solução para esta pandemia. E muitas vezes a gente vê pessoas esgotadas, pessoas tristes e angustiadas, porque tem colocado em uma vacina um escape de uma pandemia. Mas a nossa expectativa como povo de Deus não está em homens, porque dos homens não vem solução. Dos homens, eles não têm 100% de acerto. Mas o nosso Deus, tudo que ele faz é perfeito. Basta apenas o haja do Senhor e vai acontecer. Eu creio poderosamente no agir do Senhor, independente de qualquer circunstâncias ou situações que possamos estar vivendo. Ou alguém, amigo nosso, a nossa família, os comerciantes, empresários, mas quando nós oramos, Deus dá direcionamento, Deus dá sabedoria, dá inteligência para que possamos seguir a caminhada, declarando que só o Senhor é Deus. E quando Ele traz esta paz dentro do nosso coração, nada pode nos abalar. A estrutura, o mundo pode até apresentar algo para você que possa tentar trazer uma estabilidade para a sua vida, mas nunca como a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Nada vai impedir de que a paz do Senhor entre na sua vida quando você começar a orar. A calmaria do Senhor entre na sua vida no momento em que você tiver uma oração intensa diante do Senhor. O que é intensidade? Intensidade é diferente de força. Quando você quer pegar algum objeto que seja um pouco pesado, você vai ter que fazer a força para tirar aquele objeto daquele lugar. Não é verdade? Mas a intensidade, não. Quando você ora com intensidade, você aquela intensidade que nos leva a viver uma vida constante em oração. Ser intenso. Eu quero ter intensidade na oração. O que é ser intenso? Pode eu estar bem hoje, como não estar bem amanhã. Hoje eu posso ter alimento, como eu não posso ter amanhã. Mesmo assim, eu vou ser intenso na minha oração. E quando a gente começa a ter essa certeza de que o nosso Deus, ele é um Deus de paz, nada vai roubar a paz que o Senhor lançou sobre as nossas vidas. Porque, primeiro, eu tenho que lançar fora todo medo,
toda desestabilidade da nossa vida, tudo aquilo que está nos incomodando, e lançar para Deus. E ele diz que devemos lançar para ele. E ele diz que o fato dele é suave e leve. E muitas vezes a gente está carregando um fardo que não é nosso. E o Senhor está pedindo para você entregar para ele esse fardo que você está carregando, está sendo difícil, e você não quer largar esse fardo, porque você pensa que você vai resolver essa situação. O Senhor está dizendo que é para lançar para ele esse fardo que você está vivendo. Tantas notícias têm chegado aos seus ouvidos, aos nossos ouvidos nesses dias. Não são notícias boas, são notícias ruins. Mas o Senhor está dizendo: lança sobre mim. Lançai sobre Deus. É descansar no Senhor. É aguardar a resposta certa, no momento certo. Na hora que Ele determinar, vai acontecer. Não sei o tempo que você está esperando a sua promessa, mas eu sei de uma coisa: ore, confie, entregue, porque Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Outra coisa que a oração ela traz para nós é um culto racional. Olha o que a palavra de Deus diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus nos fez inteligentes. A prova é tanta que Ele não nos fez como robôs. Ele nos deu livre-arbítrio. Então, Ele nos deu consciência. Ele nos deu inteligência. Pensar, nós temos que pensar somente aquilo que nos edifica. Nós só venceremos os dias difíceis se estivermos alicerçados na rocha. Se eu não estiver alicerçado em Deus, se eu não estiver alicerçado na palavra, que é Jesus Cristo, que ele é o Verbo, né? E a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Então, uma das tarefas ou função que a oração provoca nas nossas vidas é um culto racional. Nós temos que usar a nossa mentalidade. Nós temos que usar o nosso raciocínio para rejeitar toda a interferência maligna, toda a obra do inferno que tenta roubar a nossa comunhão com Deus. E nós temos a inteligência dada por Deus para identificar as estratégias que o inimigo tem colocado nesses dias para que haja um descontrole de muitos cristãos. A gente está falando para crentes, né? Tem muitas pessoas ainda faltando na sua vida esse culto racional. E a gente precisa ter pensamentos, como a Bíblia diz, pensamentos que louvem a Deus, tudo que é amável. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem pensamentos que não são amáveis, a gente tem pensamentos de ódio, de raiva, de querer revidar. Nós temos, na nossa natureza humana, a gente pagar o mal com o mal. Muitas vezes a gente quer fazer isso. A gente não quer ser perseguido, injuriado. E a Bíblia diz: quando isso acontecer, levantai os olhos para os céus, porque a nossa redenção está próxima. E ele está dizendo: tudo aquilo que é verdadeiro,
Quando ele fala isso, quando tudo que é verdadeiro, porque existem coisas falsas. Tem falsos cristãos, falsas profecias, tem falsos ensinamentos. O que é que a gente precisa entregar a Deus? Um culto racional, como diz lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 12, o versículo 1, muitíssimo conhecido, né, e muito edificante para as nossas vidas, porque a nossa caminhada cristã, ela precisa ser totalmente embasada na palavra de Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente não vai prestar um culto a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, porque ele não aceita. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos conhecer mais de Deus, nos aprofundar mais na palavra, para que a gente preste um culto a Ele racional. O que é ser racional? É ter inteligência, é ter equilíbrio nas coisas. É ouvir tudo, a Bíblia diz, e reter o que é melhor. E às vezes a gente está retendo coisas que não são boas. Por isso que ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, irmãos, a honestidade, a gente precisa ter essa marca nas nossas vidas como cristão, da honestidade. E quando a gente ora, e quando a gente medita na palavra, o nosso caráter, ele é transformado, ele é moldado. Por isso que ele disse com o profeta, desce à casa do oleiro, né? E lá ele pegou, viu, o profeta viu a forma de que o oleiro estava trabalhando com barro, e a gente precisa ser maleável, né? E muitas vezes a gente não é maleável. A gente quer, o meu pensamento tem que prevalecer, o pensamento de fulano tem que prevalecer, e a vontade de Deus fica onde? Então, a gente precisa oferecer a Deus um culto racional. E o que é o culto racional? Nós estamos em uma campanha de oração. E quais são os objetivos dessa campanha de oração? É orar pelos enfermos, é orar pela nossa nação, é orar pelos aqueles que estão desempregados, é aqueles que estão depressivos, aqueles que estão com a síndrome do pânico. Então, a gente precisa mentalizar essas coisas e ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio. O culto racional é isso, é ser equilibrado. A gente não é só louvor, não é só adoração, não é só a palavra, não é? É tudo em ordem. Porque Deus poderia ter criado o mundo em um dia só, mas ele nos ensinou que ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele foi descansar. Ele está nos ensinando que a gente precisa também, né? Entender o tempo dele, entender que há tudo existe um tempo determinado para todas as coisas. E que nessa noite nós possamos entender que a gente precisa passar por essas três fases na oração, que é trazer a presença de Deus e a resposta dele para as nossas vidas. O segundo é trazer a paz dele sobre as nossas vidas, através da oração, né? E trazer, através da oração, o culto racional. Quanto mais você se relaciona com Deus, você se torna parecido com Ele. A sua mentalidade é transformada. A sua vontade não é mais a sua vontade, porque a nossa vontade ela é sujeita à vontade soberana de Deus. Então, irmãos, é tempo de orar, mas é tempo de usar o raciocínio, a nossa inteligência,
Deus nos fez um povo racional, com mentes brilhantes, com mentes que pode, com certeza, pensar em coisas boas e rejeitar toda a bandeja do inimigo. Muitas vezes o inimigo vem sutilmente e ele diz, né, que Tiago diz que ele vem até como sapatinho de lã para até mesmo enganar os próprios escolhidos. Então, por isso que a gente precisa de um culto racional. Aí eu paro aqui e penso com os irmãos, porque tem irmãos que não têm uma leitura boa, não frequentou uma escola, não foi alfabetizado, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não leem a Bíblia, mas pede alguém para ler a Bíblia e ela memoriza muitas vezes a palavra muito mais do que aqueles que leem, porque quem não lê a Bíblia, quem não tem é, é, a leitura, né, não foi alfabetizado, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus e pede alguém para ler a palavra e ali ele guarda no coração aquela palavra, o versículo bíblico, aplica na sua vida de forma gloriosa. E às vezes a gente tem o tempo para ler a palavra, para ser o culto, prestar um culto racional, inteligente a Deus, e às vezes a gente não está fazendo isso, a gente está ouvindo uma opinião daqui, uma opinião dali, ouvindo muitas vozes nesses dias, né? Porque a gente está passando esse momento muito complicado, a gente não pensou, nunca imaginou que ia passar isso, e tem gente que está ouvindo muitas vozes, vozes dali, vozes da lá, vozes dali, ali, que todo mundo quer falar alguma coisa, mas que nesses dias nós possamos nos dobrar diante do Rei, do Mestre, do Senhor das nossas vidas, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, trazer a presença dele, ô glória, para dentro da nossa vida. E quando a gente traz a presença de Deus para dentro das nossas vidas, para o nosso coração, nós começamos a compreender a resposta dele para o nosso clamor, para as nossas indagações, para os nossos questionamentos. Ele começa a trazer a paz dele, que excede todo o entendimento. Aleluia! Aí você está passando, muita gente está aflito, está muita gente agoniada, e você está dizendo, e só o Senhor é Deus, cantando o hino da vitória, tu está celebrando o Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai fechar os olhos, tapar os olhos para a realidade. Não, muito pelo contrário. Mas você vai ter que entender que os dias maus virão, mas você vai estar assegurado nos braços do Pai. Então, esta palavra vai ficar para o meu coração, que primeiro falou comigo, que eu preciso buscar na oração essas três coisas importantes que a oração pode realizar na nossa vida. Trazer a presença de Deus, o agir de Deus, ele acalma de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? E trazendo a paz dele sobre nós e o culto racional que a gente precisa nesses dias, mais do que nunca, entregar a Deus, porque ele diz que a gente precisa prestar esse culto a ele racional. Então, que haja equilíbrio nas nossas vidas. Não ouça tudo. Tudo que vem à sua mente, não absorva tudo. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo, né? Mas reter o que é bom, reter o que é melhor.
Ouvir a voz de Deus nesses dias é a melhor coisa que o crente pode fazer. Orar e meditar na palavra. E a comunhão com os irmãos, como está acontecendo nesses dias, né, nesse tempo, esse momento de oração e de crescimento espiritual para as nossas vidas. Eu, assim, agradeço os irmãos por me ouvir nessa noite e sei que Deus